Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a aula inaugural da professora Isabelle Gibson. A professora Isabelle já pôde contribuir aqui com a Septem Cápulos em outra oportunidade, uma mentoria, e desta vez a professora gravou um curso completo conosco, que eu espero que seja o primeiro curso de outros que nós faremos na área penal, que ela seja a nossa professora aqui de Direito Penal da Septem Cápulos, uma área que ainda vamos ter mais cursos. O curso da professora Isabelle é o Peticione Comigo na área penal, justamente algo que o nosso marketing já percebeu que os alunos estavam com solicitações de ter essa pegada prática, modelos, para basicamente entender o tipo de petição, o tipo de demanda e o tipo de atuação prática nessa área penal. E por conta disso, então, hoje nós teremos a aula da professora e vou fazer então a apresentação formal. A professora Isabelle Gibson é doutoranda em Direito Penal pela UERJ, mestre em Ciências Jurídicas pela PUC-Rio, bacharel em Direito, advogada, claro, mas bacharelado na Universidade Federal Fluminense, a UF, e além de advogada criminalista, é delegada de prerrogativas com atuação na Polícia Federal, junto à Comissão de Defesa Assistência Ativas do Rio de Janeiro, e é membro da Diretoria de Valorização da Advocacia Moderna da OAB. De contar com a professora, já é uma professora internacional, participa de vários eventos, fez inclusive um doutorado de sanduíche recentemente. Muito obrigado por aceitar o convite e passo então a palavra à professora. Boa noite a todos e todas, boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui hoje para a gente inaugurar esse curso. Foi um curso que eu gostei muito de gravar, assim, realmente voltado à prática da advocacia criminal, e eu espero muito que vocês gostem e que seja de grande utilidade para todos e todos aqueles que têm interesse em atuar nessa área. Eu fiz alguns slides aqui, eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que a nossa ideia hoje é realmente trazer os principais aspectos, né? Mostrar para vocês um pouco do que é o curso, apresentar o curso e explicar quais foram, né, essas peças que eu resolvi abordar durante esse curso, e não só peças, né, como ações autônomas de impugnação, recursos criminais, enfim, todos aqueles elementos essenciais que vocês precisam saber para atuar na advocacia criminal. O professor Guilherme já introduziu um pouco da minha experiência acadêmica, profissional, então acho que não preciso me alongar nesse ponto. Até recentemente eu acabei de ser nomeada como presidente do Comitê Internacional dos Jovens Penalistas da Associação Internacional de Direito Penal. Então, estou muito feliz, isso aconteceu na semana passada, durante o Congresso do Centenário da Associação na França. Para quem não sabe, a IDP é a associação de direito penal mais antiga do mundo, e então nos próximos 5 anos eu vou ter a missão de organizar alguns colóquios internacionais na área do direito penal. Para quem tem interesse também, vai ser bem legal, e conto com a participação de vocês, dos jovens penalistas, nesses colóquios internacionais que eu vou organizar. Bom, mas esse curso, ele foi pensado, né, com esse objetivo de capacitar os profissionais atuantes na área criminal e também os estudantes que tenham essa pretensão de advogar na área. Então, a ideia foi realmente expor para vocês as noções e os fundamentos jurídicos das principais petições que precisam ser manejadas em favor de seus clientes, em especial, né, como a gente está tratando da advocacia criminal,
mostrar as peças que objetivem o relaxamento e a revogação das prisões. Então, pensando nessas peças e também será objeto do curso, como eu já falei, os recursos criminais, o habeas corpus, permitindo que vocês também atuem com segurança perante os tribunais. E como eu falei, né, quando o professor Guilherme me chamou para ministrar esse curso, para gravar esse curso para vocês, eu fiquei muito feliz. E eu projetei esse curso pensando em tudo que eu gostaria de ter sido ensinada, especialmente no início da minha advocacia criminal. Hoje em dia, cada vez mais jovens advogados abrem seus próprios escritórios, né, como é o meu caso, e isso traz uma série de desafios, principalmente para quem está começando. E, como regra geral, pelo menos na minha experiência, as faculdades de direito, elas não nos proporcionam esses conhecimentos práticos que nos direcionem na atuação profissional, tendo em vista que as aulas elas ficam com aquele enfoque mais teórico, né, da doutrina, e não trazem esse aspecto mais do dia a dia da advocacia. Então, uma coisa que fez toda a diferença para mim, ao longo da minha trajetória profissional, foi, primeiramente, eu ter estagiado. Então, eu estagiei ao longo da minha graduação em diversos lugares, né, em diversos órgãos públicos, mas também escritório, e também no início da minha carreira, antes, né, de eu atuar com o meu escritório, eu atuei durante 2 anos como advogada associada em um grande escritório de advocacia criminal aqui no Rio de Janeiro, com atuação nacional. Isso foi muito importante para mim, né, para eu ter um norte nesse início da carreira, mas também eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, muitas vezes as pessoas se graduam e já abrem o seu escritório. Então, eu acho que esse curso ele vai ser de grande utilidade para todo mundo. E também não só para aqueles que estão começando, mas para aqueles que já atuam na advocacia criminal há um tempo e querem aprimorar a sua prática processual. E eu desenhei esse curso basicamente em 2 módulos. Em aulas, como vocês sabem, né, no método da Septencápulos, de 30 minutos de duração. O primeiro módulo é o módulo que trata dos aspectos práticos da advocacia criminal, em 8 aulas, e o segundo módulo mais direcionado aos recursos e ações autônomas de impugnação, que são 10 aulas. Então, esse primeiro módulo, a gente vai tratar do pedido de relaxamento de prisão, do pedido de liberdade provisória e do pedido de revogação de prisão preventiva, que são principais peças jurídicas destinadas a conseguir o alvará de soltura para o seu cliente, mas também a resposta à acusação, uma peça essencial e obrigatória de defesa, as exceções, as alegações finais, e aí tanto orais como por memoriais, escritos, e também a queixa-crime, a notícia de crime, que vão ser mais articuladas quando a gente vai falando de um cliente que seja vítima de um crime, não aquele cliente que é investigado ou acusado em uma investigação, um processo criminal. E no módulo 2, como eu falei, ele é mais direcionado a esses recursos e ações autônomas de impugnação, em 10 aulas. Então, a gente vai ver o RESE, né, o famoso RESE, recurso em sentido estrito, o recurso de apelação, que é um dos recursos mais conhecidos por todos nós, e também por aqueles que atuam em outros âmbitos da advocacia, os embargos, e aí dentro dessa aula eu trato 3 embargos diferentes, o recurso especial e o recurso extraordinário, e são 2 aulas diferentes, mas são 2 recursos de natureza extraordinária que são manejados, né, tanto no STJ como no STF. A carta testemunhável, que é um recurso que hoje em dia tem menos utilidade, mas que vocês
precisam também saber, pelo menos do cabimento. O agravo em execução penal, que é a nossa sétima aula. A revisão criminal, que é a nossa oitava aula. E as duas últimas aulas eu dediquei mais profundamente para tratar do habeas corpus, que também é no âmbito da advocacia criminal, é uma ação autônoma de impugnação das mais importantes. Então, durante essas aulas, vocês vão ver os fundamentos jurídicos para vocês utilizarem todas essas peças processuais, esses recursos e essas ações autônomas. E eu sempre vou trazer, ao final de todas as aulas, um modelo, um esqueleto dessas peças, para que vocês possam realmente visualizar como aquela petição se estrutura, quais são os argumentos, como vocês manejam cada um desses instrumentos processuais. E além dos slides que eu vou apresentar ao longo dos cursos e que fica disponibilizado para vocês, também vai ter um material auxiliar desses modelos das petições que vai ser disponibilizado para vocês. Como eu falei, a nossa primeira aula do módulo 1 é a aula sobre relaxamento de prisão, do pedido de relaxamento de prisão, que é essa peça jurídica que ela deve ser interposta ao magistrado que decretou a prisão, na qual vai ser articulado como principal fundamentação a ilegalidade daquela prisão. Então, o primeiro ponto importante que vocês vão aprender no curso sobre relaxamento de prisão é que esse pedido se refere a prisões ilegais. Então, com o pedido de relaxamento de prisão, o que você objetiva é conseguir um alvará de soltura para o seu cliente. E o relaxamento de prisão, ele tem, inclusive, fundamento constitucional, no artigo 5º, inciso 65 da Constituição, que determina que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E nesse sentido, um aspecto muito interessante dessa aula é que é impossível a gente falar, eu ministrar uma aula para vocês de relaxamento de prisão sem eu mencionar, sem eu tratar de audiência de custódia, que é outra questão muito importante na atuação da advocacia criminal. Porque antes do advento da Convenção Americana de Direitos Humanos, o que acontecia era que o preso em flagrante ele era conduzido a uma autoridade policial, onde, formalizado o auto de prisão em flagrante, esse auto era encaminhado ao juiz, e o juiz, com esse documento, ele ia decidir se homologava ou se relaxava a prisão em flagrante, no caso de legalidade, e a continuação, caso ele homologasse esse flagrante, ele ia decidir sobre o pedido de prisão preventiva ou de medida cautelar diversa. Então, a grande inovação que a gente tem hoje em dia é inserir nessa fase uma audiência em que o preso ele tem a possibilidade de ser ouvido pelo juiz. Então, com a audiência de custódia, a gente cria a possibilidade do pedido de relaxamento de prisão ser feito oralmente na própria audiência, tá? Vocês também vão perceber que o relaxamento da prisão ilegal, ele se aplica tanto à prisão em flagrante, mas também à prisão preventiva ou temporária. E aí, a gente vê como a audiência de custódia é esse ato que realmente tem como objetivo humanizar o ato da prisão daquela pessoa que está sendo sujeita à prisão, e ter essa possibilidade realmente do juiz ter um contato mais próximo com a pessoa que foi presa, para que ele possa decidir com mais clareza sobre a necessidade ou não de uma eventual prisão preventiva, ou, se é o caso,
de relaxamento de prisão ou liberdade provisória. E então, o relaxamento da prisão ilegal, ele se aplica tanto à prisão em flagrante, como eu falei, mas também à preventiva ou temporária. Isso porque existe um dever de tratar o acusado como inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é esse marco para a perda da presunção de inocência. Então, esses são alguns aspectos do pedido de relaxamento de prisão. A gente vai ver os fundamentos jurídicos, a estruturação do pedido com mais clareza durante o curso, mas isso é o que eu gostaria de adiantar já para vocês. Além disso, a nossa segunda aula, ela é sobre o pedido de liberdade provisória. E, diferentemente dos casos de relaxamento de prisão, quando a gente está falando de liberdade provisória, a gente está tratando de uma prisão em flagrante que respeitou as diretrizes legais, então é uma prisão em flagrante legal, não está ventilando nenhuma irregularidade. E aí, nesse caso, se a gente vê, olha, realmente esse flagrante ele é legal. Então, qual vai ser o pedido na audiência de custódia? O pedido da defesa vai ser o pedido de liberdade provisória. Né? Por quê? Porque a liberdade deve ser a regra. A prisão é uma exceção. Especialmente as prisões cautelares, em que a gente não tem uma condenação, uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, para isso, vocês têm que ventilar os argumentos para mostrar para o juiz que, naquele caso, aquela prisão preventiva ela não é necessária, apesar do flagrante ter sido regular, apesar do flagrante ser legal. Então, a gente vai estudar com mais detalhes os fundamentos para que um juiz possa decretar uma prisão cautelar. E aí, de forma mais resumida aqui, eu posso adiantar que a gente está falando do fumus comicis delicti e do periculum libertatis, né, do fumus comicis delicti no sentido de probabilidade de ocorrência do delito, né, da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que é o risco que decorre do estado de liberdade daquele sujeito. Então, a prisão preventiva é o último instrumento a ser utilizado, ela deve ser o último instrumento a ser utilizado, e ela pressupõe que se esgotem, inclusive, as possibilidades de substituição pelas medidas cautelares diversas, e é uma impossibilidade que exige uma fundamentação idônea. Já a nossa terceira aula também é muito nessa linha de pedidos que visem o alvará de soltura para o seu cliente, é sobre o pedido de revogação de prisão preventiva. Essa peça, ela visa demonstrar que aqueles requisitos que ensejaram a prisão preventiva e que estão previstos no Código de Processo Penal, eles não existem mais. Então, olha, se essa prisão ela foi justificada há tempos atrás, atualmente esses requisitos que justificaram a decretação da prisão preventiva, eles não subsistem. E é o único objetivo dessa medida judicial que, como eu falei, tem como consequência a expedição de um alvará de soltura. E aí, mais uma vez, esses pedidos a gente não está falando do mérito da questão, mas a gente está falando do título prisional. Porque essas medidas cautelares, em especial a prisão preventiva, elas são medidas situacionais, né? Elas tutelam aquela situação fática. Ou seja, se desaparece o suporte fático que legitimou aquela prisão preventiva, precisa cessar aquela prisão. Ou seja, se cessa o fumus comicis delicti ou periculum libertatis, impõe-se a soltura da pessoa que está presa.
Inclusive, um dos tópicos que eu vou tratar nessa aula é a inovação trazida pela Lei 13.964 de 2019, no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, né, que estipulou o dever do juízo de revisitar, no máximo a cada 90 dias, as prisões preventivas decretadas, para avaliar se persistem os motivos que autorizaram a prisão preventiva. Então, com esse artigo, a gente percebe que o próprio legislador insta o juiz a verificar de tempos em tempos, no caso, no máximo a cada 90 dias, se os motivos que autorizaram aquela prisão ainda persistem. E, apesar, enfim, a gente vai ver isso com mais detalhes ao longo do curso, mas esse artigo ele vai mostrar como ele determina que o fato de não ter essa revisão a cada 90 dias isso geraria uma ilegalidade da prisão, porém, isso foi um pouco mitigado pelo STF, o STF entende que não é bem assim, que, né, não é que o fato do juiz não ter revisitado em cada 90 dias não gera uma ilegalidade automática daquela prisão. Mas isso é um tema que a gente vai tratar com mais profundidade ao longo dessa aula, dessa terceira aula. Bom, a nossa quarta aula, ela é sobre a resposta à acusação. E como o próprio nome diz, o objetivo dessa peça é responder à acusação formalizada na inicial acusatória. E aí eu falo inicial acusatória porque a gente está falando de denúncia, mas a gente também pode estar falando de queixa-crime nas ações penais privadas. E é uma peça que ela precisa ser elaborada logo após a gente tem o oferecimento de denúncia de queixa, após o juiz, ele recebe, o réu vai ser citado para se defender, aí a gente tem a possibilidade a obrigatoriedade da resposta à acusação, e após, o juiz ele vai ter a possibilidade de absolver sumariamente, se for o caso, ou se não, ele designa audiência de instrução e julgamento. Então, basicamente, por que eu falei sobre isso? Porque o nosso sistema processual penal, ele traz um sistema de recebimento imediato da acusação, antes mesmo do oferecimento de prazo para que o réu possa apresentar a resposta à acusação. Então, o meu objetivo nessa aula é apresentar para vocês quais são as teses jurídicas que vocês vão poder utilizar na resposta à acusação, em especial as preliminares, e também as causas de absolvição sumária, né? Quais são essas causas de absolvição sumária que podem ensejar uma decisão favorável ao seu cliente logo após a apresentação da resposta à acusação. E não poderia ser diferente que a nossa quinta aula é sobre as exceções. Então, as exceções, por que, né, não pode ser diferente? Porque elas precisam ser arguídas junto com, no mesmo momento, né, no mesmo prazo da resposta à acusação, conforme o artigo 396-A, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então, são um meio de defesa para impedir ou retardar a ação penal. E aí eu vou apresentar para vocês, no curso, as exceções de suspeição, de incompetência do juízo, de litispendência, de ilegitimidade da parte e de coisa julgada. E, portanto, vocês precisam entender quais são os fundamentos jurídicos, bem como a forma de oposição dessas exceções, para que vocês não percam o prazo de oposição das exceções nesse momento, no mesmo prazo da resposta à acusação. E a nossa sexta aula,
aí seguindo uma linha cronológica do processo penal, é sobre uma peça muito importante, sobre as alegações finais, em que os memoriais, né, escritos ou as alegações finais orais são esse momento muito crucial para o processo penal, para a defesa, onde cada uma das partes vai fazer uma minuciosa, ou vai fazer, ou deveria fazer, uma minuciosa análise de todo o material probatório que foi coletado ao longo da instrução e vai fazer a sua última manifestação nesse momento antes da sentença. Porque depois da apresentação das alegações finais do MP, das alegações finais do assistente de acusação, se houver, e das alegações finais da defesa, os autos eles vão conclusos para a sentença do juiz. Então, nós temos duas hipóteses: a apresentação de alegações finais orais na própria audiência de instrução e julgamento, ou a apresentação das alegações finais escritas. Inclusive, isso é um dos pontos que eu abordo no curso, que é quando vocês forem acompanhar um cliente em uma audiência de instrução e julgamento, vocês precisam se preparar antes, psicologicamente e tecnicamente, para eventualmente serem instados a apresentar essas alegações finais de forma oral durante a audiência. Então, isso é um ponto muito importante que vocês precisam se atentar. E durante o curso, eu vou explicar para vocês quais são os casos em que haverá alegações finais escritas e não orais, que são a regra. E nas alegações finais, como eu disse, essa oportunidade para vocês desenvolverem as teses defensivas em suas dimensões fáticas e jurídicas para garantir ou para tentar conseguir uma sentença favorável ao cliente de vocês. A nossa 7ª aula, como eu já tinha mencionado, ela é sobre queixa-crime. Também há um aspecto que eu não poderia deixar de fora nesse curso, porque muitas vezes o cliente que vai chegar para vocês é um cliente que sofreu um crime de ação penal privada e que quer processar aquela pessoa que praticou aquele crime. Então, a queixa-crime é essa peça que tem como objetivo iniciar a fase processual da persecução penal para aqueles crimes passíveis de ação penal privada. E a queixa-crime, então, é essa peça privativa do advogado para os crimes de ação penal privada, ou seja, para aqueles crimes que o legislador expressamente fala que eles somente se procedem mediante queixa. Ou seja, nesse caso, a legitimidade é da vítima para ajuizar a queixa em oposição à legitimidade do MP, do Ministério Público, por meio de denúncia nos crimes de ação penal pública. E, assim, é muito importante também essa aula, porque parece que a ação penal privada e a queixa-crime né, é muito mais simples, é muito mais... Não, gente, a ação penal privada, ela tem várias peculiaridades, inclusive a queixa-crime, que precisam de muita atenção por parte do advogado, né? Primeiramente, prazo decadencial. Perdeu o prazo decadencial, já era. Questão do princípio da indivisibilidade, não adianta ajuizar queixa-crime só contra um dos autores daquela ofensa. Questão da preempção, é uma ação que o advogado precisa estar sempre movimentando, senão o juiz vai decretar a preempção. Procuração precisa ter poderes específicos, conforme a legislação. Então, assim, são muitos detalhes que vocês precisam se atentar no momento de ajuizar uma queixa-crime e durante o curso da ação penal privada.
E eu vou abordar todas essas particularidades nessa nossa 7ª aula, para que vocês possam ajuizar uma queixa-crime com a certeza de que vocês estão fazendo um bom trabalho. E a nossa 8ª aula e última aula do módulo 1 é a nossa aula sobre notícia-crime, que é uma petição, uma peça um pouco mais simples, né? Inclusive, ela é uma petição que ela não precisa ser oferecida por advogado, mas ela serve para iniciar um inquérito policial e tem como objetivo comunicar um delito. E, portanto, como é uma peça também que vocês muitas vezes vão precisar utilizar, né, muitos clientes procurando vítimas de crime, não só clientes para a defesa criminal, é uma peça que vocês precisam conhecer e saber como utilizar. Quanto ao módulo 2, como eu disse, o módulo 2 eu estou tratando mais dos recursos criminais e das ações autônomas de impugnação. Eu não poderia, vocês precisam saber, para além das peças, as duas peças que eu falei, resposta à acusação, alegações finais, queixa-crime e tudo mais, vocês precisam também saber manejar, né, os recursos. Em especial cabimento. Cabimento é uma coisa que pode ser um pouco confuso para algumas pessoas, mas eu quis deixar bem explícito ao longo das aulas o cabimento de cada recurso, para que vocês possam olhar uma situação e pensar, não, aqui é o caso de uma interposição de rese, não, aqui é o caso da interposição de recurso de apelação, para que vocês realmente saibam qual recurso vocês precisam manejar. E a nossa primeira aula, ela é sobre o recurso em sentido estrito, que é o rese. O recurso em sentido estrito, ele está destinado a impugnar decisões interlocutórias proferidas ao longo do processo penal. Então, é uma forma de impugnação cujos casos de cabimento eles estão expressamente previstos. E o cabimento do rese é algo que eu vou dar uma olhada com detalhe durante essa aula do curso. E é um recurso, inclusive, cuja particularidade é a possibilidade do juízo de retratação por parte do juiz que proferiu a decisão, né, conforme o artigo 589 do Código de Processo Penal. Então, com essa aula, vocês vão ter uma clareza de quais são as situações que vocês vão manejar o rese. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a nossa segunda aula é sobre o recurso de apelação, né, que é esse meio de impugnação ordinário por excelência, que autoriza um órgão jurisdicional de grau superior a revisar o julgamento realizado em primeiro grau. Então, é um recurso que, vamos dizer assim, consagra aquele princípio do duplo grau de jurisdição e serve para reformar uma sentença penal. Então, a apelação, ela vai instaurar o segundo grau, permitindo uma nova fase de conhecimento do mérito, pois, para o juízo de apelação, a gente consegue devolver todas as questões do primeiro grau, né? É possível devolver ao tribunal o poder de revisar integralmente o julgamento, né, em sentido amplo e não daquela decisão. E aí, justamente nessa aula, eu vou tratar do cabimento do recurso de apelação, que é esse recurso, né, que tem essa nova fase de conhecimento do mérito, diferentemente de recursos extraordinários, como recurso especial ou recurso extraordinário, que vão ter um cabimento, um limite ali de utilização mais restrito, né? A nossa aula 3 do módulo 2 vai ser sobre embargos. E, basicamente, nessa aula, eu vou tratar de 3 tipos de embargos no âmbito criminal, né? Os embargos infringentes, os embargos de nulidade e os embargos de declaração.
Os embargos infringentes de nulidade, eles são aqueles recursos que somente têm cabimento para impugnar uma decisão não unânime proferida por tribunal no julgamento de uma apelação résio ou agravo em execução. Então, basicamente, é um recurso que ele é exclusivo da defesa, porque ele exige essa decisão não unânime, desfavorável ao réu, ou seja, a gente tem um voto divergente a favor da tese defensiva, no todo ou em parte. Então, o que importa para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade é que essa divergência possa implicar em uma diferença na própria decisão. Então, basicamente, a gente vai ver com calma o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, com a diferença entre os dois. E também eu vou tratar nessa aula dos embargos declaratórios, que muitos de vocês devem conhecer com tranquilidade, porque servem para impugnar um ato decisório judicial, né, uma sentença, uma decisão interruptora, um acórdão, que tenha uma obscuridade, uma ambiguidade, uma contradição ou uma omissão. E aí vocês vão opor embargos de declaração. E no criminal, até não só no criminal, mas na advocacia, e principalmente na aula de recurso especial extraordinário, a gente vai ver por que, e, na realidade, como os embargos de declaração, eles são um instrumento muito importante para que a gente atenda ao requisito do pré-questionamento exigido nos recursos especial e no recurso extraordinário. Já na aula 4 do módulo 2 do curso, eu decidi trazer os aspectos do recurso especial, que é esse recurso que serve para reformar um acórdão que contraria tratado ou lei federal, que julgue válido o ato de governo local contestar em face de lei federal, e quando a lei federal der interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, o especial, como eu já falei, ele é um meio de impugnação de natureza extraordinária, na medida em que o STJ ele não vai reexaminar todo o julgamento, mas ele vai se limitar ao aspecto jurídico da decisão impugnada, ou seja, a discussão das questões de direito expressamente previstas em lei. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque o recurso especial ele é um recurso de fundamentação vinculada, né? Visto que a matéria discutida ela fica limitada àquelas matérias da Constituição Federal. E tem como requisito, como eu já falei, a demonstração do pré-questionamento, né? Ou seja, que o debate que tenha sido feito o debate e a decisão prévios sobre aquele tema jurídico versado no recurso, né? Que esteja pré-questionado aquele tema versado no recurso. A gente vai ver com mais calma ao longo dessa aula. E também, a aula 5 do módulo 2, ela é muito interligada com a aula 4, porque ela trata do recurso extraordinário, que é um recurso que vai ser interposto para o STF, enquanto recurso especial ele é interposto para o STJ, mas ele se destina a impugnar as decisões proferidas em única, nos casos de competência originária dos tribunais, ou em última instância, ou seja, pressupõe o exaurimento das vias recursais ordinárias, em especial quando a decisão recorrida ela contraria dispositivo da Constituição. E também a gente vai estudar os dois requisitos que são exigidos para a interposição do REST, né, do recurso extraordinário, que, além do pré-questionamento, também exige a demonstração de repercussão geral. Já na aula 6 do módulo 2, na aula subsequente, eu decidi trazer alguns aspectos sobre carta testemunhável, que é um instrumento jurídico, um recurso,
que tem menos utilidade atualmente, mas que ele ainda está em vigor, e basicamente vocês vão requerer a carta testemunhável da decisão que denega os recursos de rese e de agravo em execução. Esse e outros aspectos eu vou tratar nessa aula 6. Já na aula 7 do módulo 2, eu trouxe alguns aspectos, né, os principais aspectos do agravo em execução penal. Vocês, inclusive, têm na plataforma da Septem um módulo de execução penal com a professora Pietra Rangel, que eu recomendo, inclusive, que vocês assistam. E não poderia deixar esse recurso fora do meu curso, já que o agravo em execução ele serve para impugnar essas decisões interlocutórias durante a execução penal, como, por exemplo, decisões que neguem progressão de regime, que determinem uma regressão de regime, que deneguem um pedido de livramento condicional, de comutação, de remissão, de indulto. Então, para aqueles que estão atuando ali na execução penal, é preciso saber qual é o cabimento do agravo em execução penal para que esse instrumento jurídico, esse recurso, possa ser utilizado em favor dos seus clientes. Na aula subsequente, eu vou tratar da revisão criminal, que é uma ação autônoma de impugnação muito interessante, porque ela é um meio extraordinário de impugnação, que não está submetida a qualquer prazo, que tem como objetivo rescindir uma sentença transitada em julgado injusta, exercendo papel similar ao de uma ação de anulação. Um dos aspectos muito bacanas que eu trato nessa aula é que a revisão criminal, você vai sempre poder fazer, né, dentro do cabimento da lei, uma revisão criminal de uma sentença condenatória, transitada em julgado, mas nunca se pode ter uma revisão criminal de uma sentença absolutória transitada em julgado. Mas a revisão criminal, ela é uma medida excepcional, cujos nos casos de cabimento eles estão ali expressamente previstos em lei, e é o que justamente a gente vai ver na aula desse curso. E, para finalizar, o curso eu decidi segmentar em 2 aulas, na aula 9 e na aula 10, do módulo 2, a ação autônoma de impugnação de habeas corpus, devido à importância dessa ação para aquelas pessoas que atuam no âmbito da advocacia criminal. A gente sabe que o habeas corpus ele destina-se a garantir o direito fundamental à liberdade individual de ir e vir, né, a liberdade ambulatória, e, inclusive, o habeas corpus ele é previsto, como vocês provavelmente sabem, no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, né, se conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus ele pode ser interposto contra um ato de particular, autoridade pública, policial, Ministério Público, juiz ou tribunal, e é imprescindível no habeas corpus que se ofenda ilegalmente o direito da liberdade de locomoção dos indivíduos. Eu falo também no curso da questão do habeas corpus liberatório, né, no sentido de que ele se destina a atacar uma ilegalidade que já foi consumada, ou seja, um constrangimento legal que já foi praticado, né, o habeas corpus liberatório, e também o habeas corpus que pode ser empregado para evitar a violência ou a coação ilegal em situação de iminência ou ameaça. O habeas corpus preventivo. Uma questão importante que eu vou destrinchar no curso é que o habeas corpus é uma ação de cognição limitada, então não permite uma dilação ou uma ampla discussão probatória, ou seja, a ilegalidade trazida no habeas corpus ela precisa ser evidente, ela precisa ser comprovada em prova pré-constituída,
E a sumarização dessa cognição vai impedir que a gente pretenda produzir prova em sede de habeas corpus. Outros elementos que eu vou trazer no curso são quais são os requisitos que precisam constar na ação de habeas corpus. E na segunda aula, eu reservei para a gente ver com mais detalhe os casos de cabimento do habeas corpus, né? Que estão ali previstos no artigo 648 do Código de Processo Penal, por exemplo, quando não há justa causa, quando alguém está preso mais tempo que determina a lei, quando quem determinou a coação não tinha competência para fazer, quando o processo for manifestamente nulo, enfim, todos esses casos de cabimento a gente vai ver nessa segunda aula de habeas corpus. E um outro aspecto que eu vou tratar com vocês é a novidade legislativa de 2024, trazida na Lei 14.836, de 2024, ou seja, que é a previsão expressa de habeas corpus coletivos no Código de Processo Penal, que já era uma realidade da jurisprudência, já era aceito pela jurisprudência, mas agora também é previsto na legislação. E também vou trazer os principais momentos, na verdade, os dois principais momentos decisórios do procedimento do habeas corpus, que o primeiro é a decisão sobre a concessão ou não da liminar, e depois aquela sentença de mérito, a sentença ou acórdão, que é essa decisão final. Sendo assim, gente, a partir dessas aulas, eu pretendo realmente oferecer para vocês um mapa das principais peças dos recursos das ações autônomas de impugnação no âmbito da advocacia criminal. A ideia é realmente oferecer um guia, né, um auxílio com todos os cabimentos, as teses jurídicas que vocês vão ventilar, realmente para que vocês possam atuar com mais segurança nessa área. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade do professor Guilherme, me colocar à disposição para, enfim, eventuais comentários. E deixo aqui meus contatos de LinkedIn, do Instagram e do e-mail. Eu sempre posto ali, enfim, aulas que eu ministro, questões do âmbito acadêmico, mas também na prática. Então, quem quiser, fique à vontade para me seguir lá. E muito obrigada, uma boa noite a todas e todos. Boa noite, obrigado, professora Isabelle, uma excelente apresentação. Problemas técnicos aconteceram comigo também, já quando lecionei nesta e em outras instituições. Eu achei muito, muito didático, esclarecedor. Eu que não sou da área entendi, gostei. E gostaria até de perguntar se tem algum colega com alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário, pode escrever também se não quiser falar. E dizer que eu espero que até aqui só um momentinho que deu. Ah, tá, voltou aqui, que apareceu uma notificação de gravação. Falei assim, meu Deus, será que deu problema com a gravação? Não, tá certo. Espero que seja o primeiro curso de vários, né, porque na nossa série nós precisamos ampliar nosso catálogo nessa área, e a professora foi muito séria e pontual, enviou as aulas, tanto que por que eu digo isso? Porque logo depois da nossa aula, o aluno entrará ao completo da plataforma. Então, o nosso editor, ele já falou aqui que vocês vão ter acesso ao curso completo, graças à pontualidade aqui da nossa professora Isabelle Gibson. Muito obrigado de novo, professora. Então, eu que agradeço, Guilherme, eu que agradeço. Agradeço a todos que estão presentes aqui e espero que o curso seja de grande utilidade para todos e todas da SETA em Cápsulas. Muito obrigado, professora. Então, pessoal, aproveitem as aulas, os slides, o conteúdo, o material, tá? Eu acho que é bem importante no início da carreira ter um curso prático, né? Ou seja, mãos à massa, quanto este.
E, novamente, eu agradeço a presença também de todos aqui. Somos 14, mas amanhã, acredito que muitos vão começar a assistir, dos 6 mil membros que a Septem tem, muitos vão começar a assistir na plataforma. E aí, muito provavelmente, professor, alguns vão te procurar nas redes sociais e vão te mandar mensagem no Instagram. Basicamente, é a experiência que eu tenho aqui já com outros professores e comigo mesmo e com outros professores também. Maravilha, maravilha. Estou super disponível para essa troca. Perfeito. E, pessoal, quem for aqui de Goiás, deixar um último apontamento. Quem for de Goiás, nós vamos ter na sexta-feira, dia 5, agora, essa próxima sexta, um encontro de networking, vinho e networking. Então, quem tiver interesse pode buscar na plataforma maiores informações, ou mesmo nas nossas redes sociais. E eu, infelizmente, não vou poder estar presente, porque eu tenho um compromisso em São Paulo, profissional, mas nós vamos fazer brevemente um outro encontro em Brasília e outro no Rio de Janeiro. Tá bom? Olha, contem comigo no Rio de Janeiro. Vai ser uma honra contar com a professora Isabelle Gibson aqui no Rio. E também nos outros, se ela quiser nos acompanhar. Então, pessoal, muito obrigado novamente a todos e desejo uma boa noite e agradecer imensamente a oportunidade e o aceite do convite novamente à professora Isabelle. Abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.